Já aconteceu com vocês de vocês estarem assistindo um filme e de repente você para e pensa: peraí, mas eu já vi isso em outro lugar? Pois é, acontece que Hollywood adora pegar história antiga, reaproveitar e criar histórias novas. Muitas vezes nem tão antigas, muitas vezes é uma ideia original, mas dois estúdios têm a mesma ideia e lançam no mesmo ano, como alguns casos aqui da nossa lista. Mas acontece que existe muitas semelhanças entre alguns filmes de até mesmo gêneros diferentes. E é por isso que, senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de 10 pares de filmes que são iguais e que você talvez nem tenha percebido. Ou você pode ter percebido também. Só pra avisar, esse vídeo não vai ter nada de spoiler, então podem ficar tranquilos que não vai ter nada de spoiler, tá bom? E aí o que eu preciso falar é que tem muitos filmes iguais. Muitos, vocês não têm noção assim. Eu só consegui escolher 10, porque senão esse vídeo ia ficar muito grande, porque tem muitos filmes que são iguais um ao outro. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo com mais 10 filmes, se duvidar, dá pra ter até parte 3. Comenta aqui embaixo pra essa parte 2, tá bom? Bom, mas vamos começar com um filme que, na minha opinião, eles têm muitas semelhanças, mas eles não são exatamente iguais. Vocês vão ver que durante essa lista, a gente vai começar com os mais leves e ir pros mais parecidos. E tem até filmes aqui que são bem famosos, tá? Em nono lugar, a gente tem dois filmes que foram lançados no mesmo ano. E os dois falam sobre a mesma coisa. Eu tô falando de O Ilusionista e O Grande Truque de Mestre. Não, não é Truque de Mestre não, é O Grande Truque. Os dois foram lançados em 2006 e na época, inclusive, a galera assistia os dois filmes e ficava comparando para ver qual que era o melhor. Os dois exploram uma fascinante vida de mágicos lá no século XIX. Trazendo, obviamente, muitas mágicas, muitas coisas interessantes, mas o ilusionista, ele acompanha o Eisenheim, um mágico que usa suas habilidades para conquistar o amor proibido e desafiar a autoridade, misturando, obviamente, um pouquinho de romance, um clima de suspense. E ele tem uma vibe mais íntimo, mais sentimental. Enquanto O Grande Truque mostra a rivalidade entre dois ilusionistas, com o Christian Bale e o Hugh Jackman nos papéis principais, onde os dois fazem de tudo para superar o outro. E a trama começa a ir se desenvolvendo e deixando as coisas bem mais sombrias. E apesar da diferença no tom, os dois filmes eles falam sobre mágica, ilusão, obsessão e a busca pela perfeição no palco quando se trata de mágica. Não é à toa que os dois filmes são comparados irmãos e as pessoas costumam tentar achar qual que é o melhor. Na minha opinião, O Grande Truque. Eu gosto muito de O Grande Truque, tá? Nice. Mas já que a gente falou de filmes que foram lançados no mesmo ano, com a mesma história, vamos falar então do próximo item da nossa lista, que é simplesmente Armageddon e Impacto Profundo, os dois lançados em 1998, onde por algum motivo dois estúdios teve a mesma ideia. Um meteoro gigante vai acertar a Terra e o mundo vai acabar, e os cientistas ou perfuradores de petróleo precisam ir lá e acabar com isso. Os dois filmes têm quase que a mesma história, chega até a ser muito engraçado. Como eu falei, um asteroide gigante tá indo acertar a Terra e a única esperança da humanidade é um grupo que vai ter que salvar a Terra dessa. Em Armageddon, ou Armageddon, eu prefiro falar Armageddon, né? Se você falar Armageddon fica meio estranho. Em Armageddon, a equipe é de perfuradores de petróleo, onde eles são enviados para detonar o asteroide e salvar a humanidade. Já em Impacto Profundo, é uma equipe de astronauta que tenta destruir o asteroide antes dele chegar na Terra, só que no caminho eles vão enfrentando vários desafios. E você me pergunta qual que é a diferença dos dois, tirando que um é um grupo de petróleos e o outro é um grupo de astronauta. A principal diferença deles é que enquanto Armageddon é muito mais Hollywood, Michael Bay, explosão, Impacto Profundo tem um impacto profundo.
Nossa, essa piada foi muito ruim, mano. Impacto Profundo tem uma pegada muito mais séria, tem um drama ali e ele é bem mais realista. Mas ó, os dois filmes têm ação, suspense, romance e tudo isso com um clima de tensão, onde os astronautas, até porque se os perfuradores de petróleo foram pro espaço, eles são astronautas. Então os astronautas, eles têm que correr contra o tempo para poder destruir esse petróleo antes que o impacto na Terra seja irreversível. Bom, e se a gente falou de estúdios que tiveram a mesma ideia no mesmo ano e lançaram um filme quase que ao mesmo tempo, essa não foi a única vez que aconteceu algo do tipo, porque se em 1998 a gente teve 2 filmes de asteroides, em 2011 nós tivemos 2 filmes sobre... Oh my God! Eu não sei nem se eu posso falar isso sem o YouTube me desmonetizar, mas a gente vai falar sobre sexo sem compromisso. Uau! Yeah, boy. Os filmes que eu tô falando é Amizade Colorida e Sexo Sem Compromisso. Os dois contam sobre uma história onde 2 amigos decidem ter uma relação apenas física, mas com o tempo eles vão se apegando, vai rolando um sentimentozinho ali, o coração vai bater mais forte e aí eles têm que lidar com isso. Os dois são comédias românticas, a gente não tem nenhuma diferença nesse sentido. E os dois são filmes muito bons, tá? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito de comédia romântica. Sim. E assim, não tem muito o que eu falar, até a estrutura de roteiro é muito parecida. O que eles vão fazer de um pouco diferente é explorar as dificuldades e as confusões nesse tipo de tema que é bem moderno hoje em dia. E aí a gente vai ter diferença entre as químicas dos protagonistas ou os desafios que eles enfrentam, mas ó, o filme ele é tão parecido, que até o desenvolvimento e a resolução do problema no filme são praticamente a mesma. É assim, é bizarro pensar que esses filmes foram feitos por estúdios diferentes. Com certeza tinha um espião ali no meio e alguém copiou alguém. É a única explicação que existe pra mim. What's wrong? Nothing! Agora, em 6º lugar, eu vou falar sobre um agente que acaba se infiltrando num grupo de criminosos e ele acaba criando um laço de amizade muito forte com o líder, onde ele acaba ficando bem dividido entre a lei e lealdade. Você acha que eu devo estar falando de família? Você acha que eu tô falando de Velozes e Furiosos? Você tá certo, mas o que você não sabia é que Velozes e Furiosos, na verdade, é quase que uma cópia gerada 10 anos depois de Caçadores de Emoções ou Point Break. Os dois filmes têm a mesma premissa. O que muda é que Point Break fala de surf e Velozes e Furiosos fala de carro. Mas os dois giram em torno de um agente infiltrado que se aproxima de um grupo de criminosos bem carismáticos, criando uma forte ligação com o líder, virando o melhor amigo do líder, basicamente. O que começa a gerar um conflito interno entre o nosso protagonista, entre a lealdade com esse grupo e a lealdade com a lei. Bom, em Point Break a gente tem o Keanu Reeves como um agente do FBI chamado Johnny Utah, se infiltrando em uma gangue de surfistas que praticam assaltos, onde ele tem uma relação de amizade com o líder Bode. Eu acho que é Bode. Não sei, meu Deus. Já em Velozes e Furiosos a gente tem o Brian O'Connor se infiltrando no mundo das corridas urbanas, onde ele vira parceiraço de Dominic Toretto e começa a fazer parte da sua família. Bom, a galera costuma zoar muito quem assistiu Caçadores de Emoções e depois Velozes e Furiosos, falando que Velozes e Furiosos é basicamente Point Break, só que uma versão de carros. E pra ser bem sincero, em Point Break a gente tem muito mais um foco no surf e nos assaltos, enquanto em Velozes e Furiosos a gente tem um foco muito maior ali na relação entre os personagens e nas corridas de rua. Eles nem focam tanto nos assaltos assim.
Mas agora que a gente falou de família, vamos falar de um drama familiar de mafiosos tentando proteger os filhos do mundo do crime, enquanto tentam lidar com traições, lealdade e legado. Obviamente eu tô falando de O Poderoso Chefão e Estrada pra Perdição, lançado em 2002, o ano que eu nasci, inclusive. É inegável que os dois filmes falam da mesma coisa, de famílias mafiosas que estão tentando ali lidar com algumas traições, tentar sobreviver nesse mundo do crime e proteger a sua própria família desse mundo violento e bem perigoso. Em Um Poderoso Chefão, a gente vê a trajetória da família Corleone, as alianças, as traições e a luta pelo controle do império do crime, focando muito mais em premissas como um sacrifício pessoal e até mesmo nas relações familiares, enquanto em Estrada pra Perdição, a gente tem um pouco diferente. A gente tem Michael Sullivan, um assassino da máfia que tá tentando proteger o próprio filho após uma traição, colocando ali em contraponto o dever criminoso desse assassino com o seu amor paternal, que obviamente vai deixar o personagem principal em conflito. Os dois filmes têm uma atmosfera bem tensa, bem assim, drama familiar. Eles são lentos, mas pra mim isso não é um problema. Vai ter também bastante cena de violência e várias reflexões pra ser feita, mas diferente de muitos filmes onde a galera comparava pra ver qual que é o melhor, em Estrada da Perdição ele foi aceito pelo público como um herdeiro de Poderoso Chefão, como um filme filho de Poderoso Chefão, onde aqui, ao invés de focar numa família inteira, vai focar mais na relação entre um pai e um filho, o que fez a galera curtir bastante esse filme. Agora, em quarto lugar, a gente vai falar de dois filmes que falam muito sobre sonhos: A Origem, ou Inception, lançado em 2010, e o filme Paprika, que na verdade é um anime japonês lançado em 2006. Os dois vai tentar explorar os sonhos como mundos reais, atravessando camadas e camadas e confundindo o que é real e o que é a consciência. Os dois têm a mesma ideia de entrar e manipular sonhos, deixando as coisas bem malucas assim, a ponto do espectador não entender. Então você vai assistir o filme e você vai... Você fica bem bugado, mas você com o tempo vai entendendo e depois você entende tudo, você... tá... Em Paprika, a gente vai ter uma máquina criada por terapeutas que permite eles entrarem em sonhos de paciente e ajudar eles com alguns problemas. Só que aí essa máquina acaba caindo em mãos erradas e a realidade começa a se confundir com o sonho ali, trazendo bastante coisa surrealista japonesa, o que é muito interessante, porque a cultura japonesa já tem essa coisa meio doida assim. Então quando eles querem ser doidos, eles são doidos de verdade. Já em A Origem, a gente tem um grupo de especialistas invadindo sonhos das pessoas, tentando plantar ideias e roubando segredos, atravessando várias camadas. E isso é algo que a galera marca muito de Inception, né? Que são as camadas em que a musiquinha vai ficando cada vez mais lenta e fazendo uma certa distorção com o tempo e a realidade, que é muito legal. As duas obras têm cenas surreais de legal, de lindas, de maravilhosas, principalmente a cena icônica de Inception, onde a arquitetura dos sonhos começa a mudar e se dobrar, os prédios ali tudo dobrando. Essa cena de Inception é muito apontada como uma clara inspiração a Paprika. Agora, eu deixei em terceiro lugar dois filmes que eles são iguais, muito idênticos, mas o mais interessante é que eles continuam a inspirar outros filmes idênticos, ou no caso séries, porque colocar jovens em um espaço e forçar eles a se matarem até sobrar um, enquanto é televisionado para o mundo inteiro assistir, não é uma ideia tão original assim de Jogos Vorazes. Isso porque a gente teve Battle Royale 12 anos antes, lá nos anos 2000, onde é outro filme japonês que inclusive é
muito mais sangrento e cruel, tá? Eu já vou avisando isso pra vocês. E a premissa é exatamente a mesma, como eu acabei de explicar pra vocês. O interessante é que em Battle Royale a gente vai ter um filme muito mais violento e bem gore, assim, bem sabe? Onde os estudantes são enviados para uma ilha e lá eles são obrigados a lutar até a morte como punição de um governo autoritário. Em Jogos Vorazes a gente vai ter algumas diferenças, porque aqui eles vão criar um cenário distópico, onde uma pessoa de cada distrito desse lugar, né, desse país, precisam lutar em uma arena que é televisionada, e essa competição serve para entreter as elites. As duas obras vai ter como foco principal contar sobre a violência juvenil, sobre o controle social imposto a essas pessoas e até mesmo uma luta pela sobrevivência em uma sociedade mega opressora. Obviamente, Jogos Vorazes fez muito mais sucesso do que Battle Royale. Só que Battle Royale chegou bem antes e foi o que inspirou não só Jogos Vorazes, como também Alice in Borderlands e Round 6, que nesse caso as duas séries. E Jogos Vorazes tem muito mais relevância do que Battle Royale hoje em dia. O segundo lugar nós temos polêmica. Antes de eu falar sobre o segundo lugar, eu já tô vendo que vai ter gente vindo me xingar nos comentários, vir brigar comigo, mas assim, inegável, tá bom? Que quando a gente fala de Rei Leão, a gente tá falando de Hamlet. Ah, mas todo mundo sabe disso? Aonde que tá a polêmica? Calma, espera um pouquinho. Aqui a gente vai falar sobre um príncipe que ele é assombrado pela morte do pai, enquanto o tio usurpa o trono, pega o trono para si, e que esse príncipe precisa aceitar que ele é o verdadeiro herdeiro e retomar o trono. Todo mundo sabe que o Rei Leão é Hamlet, só que com animais. Em Hamlet, a gente tem algumas diferenças, como depois do príncipe da Dinamarca descobrir que o seu tio é o assassino do seu pai, ele decide se fingir de louco. Você é doido? E fica... Você é pichuruco? Você é pichuruco? Hamlet é muito mais uma história de vingança. Já em Rei Leão, a gente tem o clássico, que é o Scar matando Mufasa, assumindo um trono, enquanto Simba foge. Só que aqui a gente não tem exatamente esse plano de vingança. O que a gente tem é o Simba querendo retomar o seu trono para retomar o lugar como legítimo rei e ajudar os animais da savana que estavam sofrendo na mão do Scar. E assim, a gente tem vários elementos do Rei Leão que tá nítido ali e que é uma parte tirada de Shakespeare. Só que com animais e feito para as crianças. Beleza, mas agora que vem a polêmica. Porque o Rei Leão é muito parecido com um anime chamado Kimba e o Leão Branco, de 1965, ou seja, muito mais antigo do que Rei Leão. E Kimba, o Leão Branco, é um anime japonês que conta a história de um jovem leão branco que acaba perdendo seu pai e ele precisa aprender sozinho a ser o rei da selva, onde obviamente ele vai enfrentar vilões, ele vai proteger os animais ao seu redor e tudo mais. O que acontece é que muitos fãs e críticos apresentam várias semelhanças entre Kimba e o Rei Leão, da mesma forma que eu tô colocando aí para vocês verem várias dessas semelhanças. Aqui a gente tem personagens muito parecidos, como o Scar e o vilão de Kimba terem uma cicatriz e ter um visual bem parecido, a cena da morte do pai, os diálogos e até mesmo o estilo de animação em alguns momentos. E assim, é óbvio que a Disney não vai admitir que ela copiou Kimba. Até porque eu acho que se um dia ela admitir, pode haver um processo aí no meio. Mas assim, existem cenas semelhantes o suficiente para que todo mundo veja o quão nítido é essa cópia. Mas é claro que Rei Leão fez muito mais sucesso, e eu não vou tirar também o mérito de Rei Leão, é muito bom. Mas que é muito engraçado, né? A gente perceber que o Rei Leão é uma cópia, na verdade, de um anime. É o que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha e pensar: é a primeira vez que a Disney fez isso? Não. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E em primeiro lugar, não tinha como eu fazer esse vídeo sem falar
desses dois filmes. Na verdade, é os dois filmes que me inspirou a fazer esse vídeo, que eu sempre penso que eles são uma cópia um do outro, que é o like que você vai dar nesse vídeo e a sua inscrição. Não, porque o like, ele ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas. E para um canal pequeno como o meu, assim, ele ajuda pra caramba. Mas quando você se inscreve, também ajuda muito. Você não tem noção. Porque aí você começa a não perder os vídeos, os meus vídeos acabam sendo recomendados para vocês e começa a assistir um monte. Então os dois são extremamente benéficos. E aí, se por acaso você ainda não deu like nesse vídeo e não se inscreveu, você pode fazer isso rapidinho, agora, assim, ó, 2 minutos. 2 minutos não, 10 segundos. Você clica e foi. Mas o verdadeiro primeiro lugar é simplesmente Avatar e Dança com Lobos. Eu tenho que admitir que foi a primeira vez que eu ouvi falar que um filme era igual a outro. Quando eu era menor, eu assisti Avatar e achei, meu Deus, que coisa incrível. E aí alguém falou, não, mas Avatar é uma cópia de Dança com Lobos. E foi exatamente a primeira vez que eu descobri que existiam filmes iguais. E se você tá perdido sobre o que eu tô falando, você nunca assistiu nenhum dos dois, apesar de Avatar ser a maior bilheteria do mundo. Nessas duas histórias a gente tem um forasteiro que se infiltra numa cultura considerada selvagem, aprende os seus costumes, suas tradições, ali os seus rituais, e acaba se apaixonando, forçando ele no final a trair os seus próprios amigos, entre aspas, né? Sua própria raça, para poder defender esses selvagens, que quando você assiste, você vê que eles não são selvagens exatamente. E aqui nessa lista a gente pode colocar outros filmes, como por exemplo Pocahontas. No caso de Dança com Lobos, a gente vai ter o tenente John Dunbar indo para a fronteira americana e se aproximando dos índios, aprendendo os seus costumes, respeitando a tribo e ajudando a defender. Enquanto em Avatar, o Jake é enviado para Pandora com uma missão militar de ali tentar se integrar aos navios, os aliens azuis que todo mundo conhece, para conseguir pegar um minério que existe debaixo da sua árvore, que é ali relacionada até uma divindade. Mas nesse meio tempo ele acaba aprendendo um pouco mais da cultura navi, se apaixonando pela Neytiri e no fim lutando contra a invasão humana. Além disso, é óbvio que as duas têm essa tensão, essa transformação pessoal, esse conflito sobre qual dos dois lados o personagem principal vai se manter leal. Cara, essa estrutura é tão parecida, mas tão parecida, que frequentemente a galera fala que Avatar, na verdade, é Dança com os Lobos espaciais, no que você pode trocar os índios por alienígenas. Mas o próprio James Cameron reconheceu e admitiu que ele se inspirou em algumas obras clássicas, inclusive Dança com Lobos. E se você chegou até aqui, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Não se esqueçam de dar o gostei aqui. Se você não deu aquela horinha, dá agora, cara, ajuda, é muito rápido e você me ajuda muito, sério, porque esse vídeo foi da hora, não foi? Foi incrível. Ele chega pra muito mais pessoas. Então dá o like, se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esses. A gente tem vários temas interessantes, tem os vídeos antigos do canal. Apesar desse quadro novo também, a gente não vai parar com os vídeos que a gente tinha sobre Marvel, DC, tem muita coisa saindo agora, meu Deus, Superman foi incrível e eu não pude vir falar, Quarteto Fantástico foi incrível, eu não pude vir falar, tá saindo muita coisa de Homem-Aranha 4 e tudo isso porque eu tava passando por essa reformazinha do cenário, então agora a gente vai continuar seguindo firme nesse canal. Se você quer uma parte 2, comenta aqui embaixo outros filmes que são muito parecidos um com o outro, ou então até mesmo qual que é a sua lista. Não esquece de me seguir nas redes sociais e sendo assim, muito obrigado, valeu, falou!